Olá pessoal do YouTube, olá alunos, aqui é o professor André Vargas de Física, com mais uma aula no nosso canal, né? Hoje uma aula de gráficos, de velocidade em função do tempo e de posição em função do M e o V. A gente já viu o gráfico do MU, né? Gráfico de posição em função do tempo. A gente viu que quando a gente tem um gráfico de posição em função do tempo, dá para calcular a velocidade pela inclinação da reta tangente, tá? Tanto faz se for MU ou MUV, a gente vai ver agora. E agora a gente vai ver que se a gente tiver um gráfico de velocidade em função do tempo, dá para calcular a aceleração pela inclinação da reta tangente. Eu falei que a gente ia ver umas 12 variáveis da física que dá para calcular pela inclinação da reta tangente. Essa já é a segunda. A aceleração dá para calcular pela inclinação da reta tangente. Eu tentei montar um esquema na minha cabeça para tentar facilitar a vida de vocês. Tá? Eu escrevi duas equações, a equação da velocidade e a equação da posição. E essas duas equações são iguais, só que uma calcula a velocidade e a outra calcula a posição. Em um dos meus videoaulas eu ensinei a passar de uma equação para outra. Se vocês assistirem, eu estou sempre ensinando como é que passa de uma para outra. No caso aqui, ó, a minha posição inicial não tem, ó, o SO não tem, porque eu adotei a origem. Eu adotei que o móvel saiu da origem. Saiu da origem e a minha velocidade inicial é aquela que multiplica o tempo, né? Que vale quanto? Na minha equação aqui. Vale 2. Quanto que é a velocidade inicial, aquela que bate com o tempo zero? Vale 2. Quanto que vale a minha velocidade inicial, aquela que bate com o tempo zero aqui, na equação da velocidade? Vale 2. Quanto que vale a minha aceleração? Eu ensinei para vocês, também tem um vídeo aula, só mostrando como é que passa da equação para outra e como é que a gente calcula a aceleração quando a equação não tem o 2 embaixo. Quando não tem o 2 embaixo, essa equação aqui tem que ficar igual a de cima. Para ela ficar igual a de cima, ela não tem posição inicial, então é zero. Eu poderia colocar um zero aqui. Mas esse 2 aqui, que não tem aqui embaixo, me diz que eu não posso considerar o 3 como aceleração, porque a equação de cima não está igual a de baixo e a de baixo não está igual a de cima. Então, para me deixar essas equações iguais, eu teria que colocar um 2 aqui embaixo, ó. E para colocar um 2 aqui embaixo e não alterar a equação, tem que colocar um 2 multiplicando, ó. E aí 2 vezes 3 quanto que é? É 6. E 6 por 2 quanto que é? 3. Tá? E peço desculpa para vocês que os cachorros começaram a coar aqui na rua. É complicado. Já é de madrugada, passou um motoqueiro e esse cachorro coa. Então eu peço perdão para vocês, tá? É complicado. A hora que eu tiver mais grana, que eu tiver condições, eu tenho que fazer um estúdiozinho, né? Com um isolamento acústico. Mas esqueça os cachorros. Vocês gostam de cachorro, como eu sempre digo. É um problema que eu tenho aqui. Mas os bichos, pobre dos bichos, né? Estão fazendo a parte deles. Bom, 2 vezes 3 é 6, então a aceleração vai ficar 6 por 2, e 6 por 2 é 3, então a minha aceleração não é 3. É levando 2 multiplicando junto aqui, ó. Então, na verdade, a minha aceleração é 2 vezes 3, que é quanto, ó? Minha aceleração é 6. Então, essas duas equações são iguais, só que uma calcula a velocidade e outra calcula a posição. Aí eu peguei essas duas equações e botei todos os dados numa reta. Em vez de colocar uma tabela, eu coloquei uma reta para vocês terem ideias. Que nem eu fiz explicando o movimento uniformemente variável. O que está acontecendo aqui? Se a aceleração é 6, significa que o móvel está aumentando a velocidade de 6 em 6. Do 0 para 1 segundo aumentou 6 na velocidade. Do 1 para o 2 segundos aumentou 6 também. E do 2 segundos para o 3 segundos aumentou 6 também, porque 14 até 20 é 6. Só as distâncias estão cada vez maiores. Por quê? Porque eu tenho um movimento uniformemente variável. Movimento uniformemente variável, se eu for aumentando a velocidade, eu vou percorrer distâncias maiores no mesmo tempo, não é isso? Concorda comigo? O cara não vai percorrer distâncias iguais que nem no MU, que ele está com velocidade constante. Aqui ele tem uma aceleração para onde? Para lá, ó. E essa aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado em toda a trajetória. Então por isso que a velocidade está aumentando de 6 em 6. Se eu quiser saber em qual posição ele está, eu vou usar a equação da posição. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer uma dessas contas para vocês verem, ó. No instante 3 aqui, ó. Ó, e depois a gente apaga aqui, ó. S igual a 2t mais 3t ao quadrado. E vou colocar no instante 3. Para nós ver se está certo. Ó, 2 vezes 3 mais 3 vezes 3 ao quadrado. S igual a 2 vezes 3 é quanto? É 6. Mais 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3 é 18.
18 mais 6. 18 mais 6 vai dar 30 e... Não, 2 vezes 3, 6. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3, tava rateando aqui, ó. Isso aqui vai dar 9. 9 vezes 3, 27. Eu me apavorei, não ia dar os 33, agora deu. Isso vai dar quanto? 6 mais 27, 33. Então, ó, 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 9, 27. Então, no instante 3 está na posição 33. Se eu colocar o 2 aqui, vai ser 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. Com 2 vezes 2, 4. Com 12, 14. Se eu colocar o 1, vou ver que vai dar 5 metros. Tá? Foi isso que eu fiz. Depois que eu fiz isso, eu descobri os dados aqui, ó, do meu desenho, para vocês enxergarem. Né? Aqui, não sei, eu passei a mão aqui, não sei o que eu fiz aqui. Que eu apaguei aqui é 20, né? Depois que eu descobri todos os dados, eu, coloquei no gráfico. Derrubei tudo aqui. Puta que atrapalhado. Coloquei no gráfico. Então, no instante 0, ele está com velocidade de quanto? 2. No instante 1, ele está com velocidade de quanto? No instante 1 está com velocidade de 8. No instante 2, ele está com velocidade de quanto? 14. E no instante 3, está com velocidade de 20. Isso deu uma reta. Por que que deu uma reta? Porque aqui eu tenho uma equação de primeiro grau. Dá uma reta. Dá uma reta. E essa reta aqui, ó, dá para mim calcular a aceleração pela inclinação da reta tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Que é a inclinação da reta tangente. Tá? Então, assim, no caso aqui, quem está fazendo a aceleração, ó, é a variação da velocidade pela variação do tempo. Ó, se a gente fosse calcular a aceleração, era a variação da velocidade pela variação do tempo. Está variando de 6 em 6 pelo tempo. Então, essa variação da velocidade está fazendo papel de cateto oposto, está no oposto do ângulo, e o ΔT está fazendo papel de cateto adjacente. Então, onde é que eu tenho que colocar o ângulo? Eu não posso colocar o ângulo aqui. Se eu colocar o ângulo aqui, quem está fazendo papel de cateto adjacente é a velocidade, e tem que ser o tempo. Então, o ângulo tem que ser aonde? Tem que ser aqui. Eu vou plotar vou fechar um triângulo retângulo aqui, ó. Vou passar o eixo do tempo para onde é que está começando a velocidade aqui. E vou colocar meu ângulo aqui, ó. Aqui está o ângulo, aqui está a inclinação. Essa inclinação aqui, ó, é o ΔV sobre o ΔT. No caso, o ΔV aqui, ó, passou de 2 para 20. Variou quanto aqui, ó? Variou 18 por 3. Variou 18 por 3, dá quanto a aceleração? Dá 6, ó. Do 2 até o 20 tem 18 aqui, ó. Você poderia colocar 18 aqui, ó, a variação. Ó, poderia colocar uma variação aqui de quanto aqui em todo esse triângulo? 18 metros por segundo. Em quanto tempo aqui, ó? Um tempo de 3, ó. 18 por 3, quanto que é? 6. A aceleração deu 6. Então, o que eu preciso que vocês saibam? Que toda vez que a gente tem um gráfico de velocidade em função do tempo, eu calculo a aceleração pela inclinação da reta tangente. Toda vez que eu tenho um gráfico de posição em função do tempo, eu calculo a velocidade pela inclinação da reta tangente, que é só para vocês lembrar lá, ó, que a velocidade, né, é o ΔS sobre o ΔT, que nada mais é que cateto oposto sobre cateto que adjacente. Lembrando lá no MU. Então, se a aceleração é calculada pela inclinação da reta tangente, vou pegar uma reguinha aqui. Na hora que eu for traçar uma reta tangente aqui, ó, na hora que eu for traçar uma reta tangente, se eu quero descobrir quanto que é a minha aceleração nesse ponto, eu vou traçar uma reta e vai dar em cima da reta. Se eu for traçar uma reta nesse outro ponto aqui, vai dar em cima da reta, minha reta tangente. Se eu for traçar aqui, vai dar em cima da reta. Isso significa o quê? Que todos os pontos, tá, têm a mesma aceleração. Se aqui eu chamar de ponto A, aqui de ponto B e aqui de ponto C, eu posso dizer que a aceleração no A é igual a aceleração no B, que é igual a aceleração no C, que é igual a quanta aceleração? 6 metros por segundo ao quadrado. É uma coisa o quê? Constante. Porque todos os pontos estão em cima da mesma reta. Todos os pontos que estão em cima da mesma reta vai ter
a mesma aceleração, porque toda vez que a gente tiver um gráfico, ó, de velocidade em função do tempo, eu calculo a aceleração pela inclinação da reta tangente, que é o ΔV sobre o ΔT, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí, professor, não sei, é muito difícil. Vamos ver um exemplo, quer ver que você sabe? Ó, eu vou escrever uma coisa aqui, depois eu vou apagar. Tá? Porque aí eu quero explicar, eu quero comparar os dois gráficos, ensinar os dois para vocês, e vocês não se atrapalharem mais. Se eu colocar um gráfico assim, pequenininho aqui, ó, de velocidade aqui, e tempo aqui. Aqui, meu Deus, começou um funk agora aqui perto. Agora vamos ter que tocar com aula com música de funk mesmo. Esquecemos do funk, só pensamos na aula. Digamos que aqui a velocidade é 10, aqui o instante é 1 e aqui o instante é 2. Tá? Tá? Aqui é 5. Tá? Vamos fazer aqui. Aqui é 2 e aqui é... Vamos deixar assim, para vocês entenderem. Tá? Então assim, ó. Se eu perguntasse para vocês, olhando aqui, eu tenho a representação do movimento A, a representação do movimento B, e eu tenho um gráfico de velocidade de função do tempo. O que vocês têm que lembrar, que eu preciso que vocês lembrem? Que toda vez que eu tiver isso, eu vou calcular, ó, eu vou calcular minha aceleração pela inclinação da reta tangente em relação ao eixo do tempo. Então, quanto que vale o ângulo de A? Esse de vermelho aqui. O ângulo de A. Quanto que vale o ângulo de B? Esse aqui. O ângulo do V. Agora eu pergunto para vocês, quem é o ângulo maior? O ângulo do A é bem maior que o ângulo do B. Então, o que eu sei? Que a velocidade do A, ela é o quê? No caso, se o ângulo do A é maior que o ângulo do B, eu posso afirmar para vocês que a aceleração do A é o quê? Maior que a aceleração do B. Porque se a gente fosse calcular aqui, ó, quanto que variou a velocidade do A em 1 segundo? Variou 10. Então, se eu fosse calcular a aceleração, seria 10 por 1. Agora, para variar 10 a velocidade no B, levou mais tempo, levou 2. Então, 10 por 2 vai dar quanto a aceleração do B? A aceleração do B vai ser 5 e a aceleração do A vai ser quanto? 10. Porque para variar a velocidade de 10 metros por segundo, o A gastou só 1 segundo. Então quer dizer que ele acelerou mais. E o B gastou 2 segundos, que ele levou mais tempo para chegar à velocidade de 10 metros por segundo. Se o B levou mais tempo, significa que a aceleração do B é bem menor. Então, se nós fosse calcular a aceleração do B, ó, ia ser 10 por 2, que ia ser quanto a aceleração? 5. A aceleração dele ia ser 5, ó. 5 metros por segundo ao quadrado. Se nós fosse calcular a aceleração do A, ele variou 10 metros por segundo em 1 segundo. Então ia ser quanto a aceleração dele? Ia ser 10 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração do A é bem maior, porque conseguiu chegar a uma velocidade de 10 metros por segundo em menos tempo do que o B. O B levou mais tempo. Tá? O B levou mais tempo. Então significa que a aceleração de A é maior que a de B. E se eu colocasse pontos aqui, ponto 1 aqui, ponto 2 aqui, ponto 3 aqui e ponto 4 aqui, pedisse para vocês colocar esses pontos em ordem dessa aceleração, como é que ficaria? Aceleração D1 igual a aceleração D2, que é o quê? Maior que a aceleração D3, que é igual a aceleração D4. Pontos que estão na mesma reta, têm a mesma inclinação, têm a mesma aceleração. Só não pode esquecer, se for velocidade e tempo, a aceleração é calculada pela inclinação da reta tangente. Se for posição e tempo, a velocidade é calculada pela inclinação da reta tangente. Aí eu vou apagar aqui e vou colocar para vocês assim, ó. Quando a gente tinha o gráfico do movimento uniforme, que era assim, ó, que era um gráfico de posição em função do tempo. Dava o que esse gráfico? Obedecia essa equação aqui, S igual a SO mais VOT. Não é isso? Mais VOT. S igual a SO
mais velocidade vezes o tempo. Isso aqui é o MU. Dava uma reta. Todos os pontos que estavam na mesma reta tinham uma velocidade que era o quê? Que era constante, porque a velocidade é dada pela inclinação da reta tangente e todos os pontos estão na mesma reta, então a velocidade é constante. Isso era do MU. Agora que eu tenho um gráfico de posição em função do tempo do MUV, que é uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau de uma parábola. Toda vez que eu tenho equação de segundo grau na matemática, dá uma parábola. Então, se eu perguntar para vocês, me traça uma reta tangente nesse ponto aqui e outra nesse ponto aqui, para te ver. Me traça uma inclinação naqueles dois pontos ali, com a caneta. Vamos ver. Ó, o que é traçar uma reta tangente? É que só toque naquele ponto ali, ó. A reta só tem que tocar naquele ponto ali, ó. Aqui tem uma reta inclinada, aqui eu tenho uma, e aqui tem outra, que só toca naquele ponto ali. Aí eu pergunto para vocês, qual dessas retas aqui tem o ângulo maior em relação ao eixo do tempo? É esta ou é esta? Qual ângulo é maior? Essa aqui é chamada de ponto 4, ângulo 4, e aqui ângulo 3. Qual a inclinação é maior? É óbvio que é do 4, porque no ponto 4 a velocidade é quanto? É 20. No ponto 3 a velocidade é quanto? 14. Então essa inclinação aqui, se eu tivesse papel milimetrado, eu conseguisse enxergar quanto que variou a posição aqui, ó, com o tempo, eu ia descobrir que a velocidade aqui nessa reta inclinada aqui deu 20. Se eu tivesse condições de olhar quanto que é a posição lá e quanto que é a posição lá e quanto que é o tempo aqui, ó, eu conseguiria também calcular a velocidade com a inclinação da reta tangente. Tanto é, se eu for traçar a inclinação da reta tangente aqui, ó, aqui, ó, essa reta aqui, ó, tem um ângulo menor. E aí a pergunta mais importante, se eu for traçar uma reta tangente aqui nesse ponto, eu vou traçar uma reta tangente em cima do eixo do tempo ou um pouquinho fora do eixo do tempo aqui, ó. Eu vou traçar um pouquinho fora do eixo do tempo. Porque, ó, peguei muito aqui a gente tem que colocar um pouquinho mais para baixo. Tá, mas não é em cima do eixo do tempo. Por que que a velocidade não pode, a reta tangente não pode ser aqui no ângulo 1, ó. No ângulo que eu vou chamar de 1, e aqui o ângulo que eu vou chamar de 2, da inclinação da reta tangente, esse ângulo 1 não pode ser em cima do eixo do tempo. Porque aqui, ó, a velocidade inicial ela vale quanto? 2 metros por segundo. Ela não é zero. Agora, se fosse zero, guris, ó, se fosse zero, olha a diferença, isso cai muito em prova. Se fosse zero, na hora que eu fosse traçar aqui, ó, a minha parábola, ela sairia uma parábola um pouco em cima do eixo do tempo aqui. Ela saía assim e fazia assim, ó. Aí eu ia traçar uma reta tangente aqui, outra aqui. Aqui a reta tangente ia dar assim. Aqui a reta tangente dá assim, que significa que a inclinação está aumentando. E aqui, ó, a reta tangente ia dar em cima do eixo do tempo. Significa que a velocidade inicial aqui é quanto? É 0 metros por segundo. Significa que ele não saiu com a velocidade 2, ele saiu com a velocidade de quanto? E aqui, ó, eu não pude traçar a reta em cima do eixo do tempo, porque ele não sai da posição 0 com velocidade 0. Ele sai com velocidade de quanto? 2. E a velocidade é dada pela inclinação da reta tangente. Então, foi inclinando cada vez mais. E aqui, ó, nesse ponto, nessa reta aqui, ó, se eu conseguisse enxergar, ó, os pontos que tem lá, ó, e os pontos que tem lá dessa reta com os tempos aqui, ó, eu poderia calcular a velocidade, ó, fazendo isso aqui, ó, delta S sobre delta T, posição final menos inicial, tempo final menos inicial dessa reta aqui, me entendem, ó? E eu vou olhar, quanto que é a posição final dessa reta? Tal valor lá. Quanto que é a posição inicial dessa reta aqui? Tal valor. Quanto que é o tempo final dessa reta aqui? Olhando só para essa reta aqui, tal valor. Quanto que é o tempo inicial dessa reta? Tal valor. Eu ia descobrir, pela inclinação dessa reta aqui, que a velocidade desse ponto aqui é quanto? É 14. Mas aí eu teria que ter papel milimetrado, direitinho, tudo certinho. Então, isso não vão cobrar de vocês. Vocês precisam saber olhar. E sabendo olhar, agora eu quero que vocês me digam. Esse movimento aqui é progressivo ou retrógrado? Por isso, esse movimento aqui é progressivo, porque a velocidade é sempre positiva, ó. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, vou apagar essas coisas aqui. Nesse gráfico aqui, ó, eu tenho
movimento progressivo. Progressivo. Por quê? Porque eu tenho velocidade positiva. Tá sempre positiva a velocidade. E eu tenho movimento acelerado. Por que acelerado, guris? Porque V aumenta. Porque a velocidade, ela está fazendo o quê? Está aumentando. Como é que eu vejo que está acelerando? Quando a velocidade está aumentando. Essa velocidade pode estar aumentando positivamente, mas poderia estar aumentando também negativamente, depois a gente vai ver. Então, movimento progressivo acelerado. E aqui também é progressivo acelerado. Por quê? Porque as posições estão progredindo, estão indo para o lado cada vez mais, com posições cada vez maiores, significa que a velocidade ela é positiva, porque está progredindo as posições. A velocidade está aumentando positivamente, porque as retas dos pontos cada vez estão inclinando mais, inclinando em relação ao eixo do tempo, o ângulo é sempre em relação ao eixo do tempo, está inclinando mais. Lembre que a velocidade, tá, quando for posição em tempo, a velocidade é calculada pela inclinação da reta tangente, aqui é um gráfico de posição em função do tempo, não interessa se é para MU ou MUV, a velocidade é calculada pela inclinação da reta tangente, só que no MU já é uma reta, então todos os pontos da reta têm a mesma velocidade, porque vão ter a mesma inclinação. Agora no MUV, a inclinação muda ponto a cada ponto. Então a velocidade está variando, é MUV. E no MU dá uma reta. Todos os pontos da reta têm a mesma velocidade. E do MUV, a inclinação da reta que tangencia o ponto vai mudando. Porque a velocidade está aumentando, ó, 2, 8, 14, 20. Esse é o gráfico de posição em função do tempo. Esse gráfico aqui, eu posso passar desse para aquele lá. Porque eu tenho dados para isso, ó. Tá? E é a mesma coisa que passar de uma equação para outra. Então, esse gráfico aqui está falando a mesma coisa que aquele lá. Velocidade aumentando e movimento progressivo e acelerado. Esse aqui, movimento progressivo e também acelerado, porque a velocidade está aumentando. Então, eu mostrei um gráfico do movimento progressivo acelerado de velocidade em função do tempo que dá uma reta. Por que dá uma reta? Porque é uma equação do primeiro grau. Por que dá uma parábola? Porque é uma equação do segundo grau, dá uma parábola. Tá? Saber fazer gráfico vocês não têm que saber. Vocês têm que saber olhar o gráfico. Vocês têm que saber isso aqui. Se for velocidade em função do tempo, aceleração é pela inclinação da reta tangente. Se for posição em função do tempo, é a velocidade que é pela inclinação da reta tangente. Aí no MU, como é que era o gráfico do MU de posição? De novo, ó. O gráfico do MU era uma reta. E aí eu coloquei várias retas, reta A e reta B. Se é posição, ó, em função do tempo, o que dá para calcular? A velocidade pela inclinação da reta tangente. Qual reta que está mais inclinada? É a DA, porque a tangente do ângulo DA é maior que a tangente da inclinação do ângulo DB. Então a velocidade do A é maior que a velocidade do B. Tá? Então aqui eu tenho representação de dois movimentos, mas todos os pontos que estão na mesma reta têm a mesma velocidade, lembram? A velocidade do 1 é igual ao do 2, que é maior que a do 3 e do 4. A gente viu isso nos gráficos de movimento uniforme. Agora, o mesmo gráfico de posição em função do tempo, no movimento uniformemente variável, muda. Cada ponto, a inclinação da reta tangente vai mudando. No caso aqui foi inclinando cada vez mais, que significa que a velocidade está aumentando. Ó. No caso aqui, ó, esse gráfico aqui, esse aqui poderia representar o movimento dB. Agora esse outro aqui poderia representar o movimento dA. Me entenderam? Espero ter ajudado. Eu bolei esse esquema aqui para tentar ajudar. Tá? Espero ter ajudado. Tá? Então acho que eu vou abrir a porta aqui. Tá? E vou encerrar nossa aula por aqui. Acho que tá bom. Espero ter ajudado, pessoal. Graças a Deus tem que ter ajudado. Qualquer coisa a gente monta outra aula. Tudo é bom, até a próxima aula.